Estamos de volta. Mais um programa, O que é o Espiritismo? Orson Carrara. Que honra, que felicidade falar sobre coisas que nos ajudam a viver com equilíbrio e serenidade. É uma honra, Sidney. Um dos pontos muito abordados por Richard Simonetti em uma de suas obras é a recomendação, quase que uma exigência dele, de que a casa espírita cultue, faça justiça para os seus pioneiros, para os homens, espíritos, mulheres que nos antecederam, desbravaram os campos para que não apenas a doutrina espírita, mas a humanidade pudesse ter um aceleramento no seu progresso, na sua marcha evolutiva. Orson, quero tratar hoje com você de algumas pessoas, de alguns espíritos de escola que vieram aqui para a Terra, e nós faríamos uma relação aí absolutamente enorme, ficaríamos um programa só citando nomes, por isso nós vamos nos ater aí a alguns nomes mais conhecidos, a começar do próprio Jesus. Afinal de contas, Orson, que mal Jesus fez para voltar para a Terra e trazer aqui a sua contribuição extraordinária que modificou a cara do mundo, inclusive inspira-nos até hoje. E já uma subpergunta. Maria, sua mãe, não tinha débito nenhum para pagar. Inclusive, ela foi escolhida a dedo em outras galáxias. E Allan Kardec, numa das questões, faz assim uma apologia ao trabalho de Maria, né? Que teve uma importância fundamental. Orson, por que esses espíritos de escola elevadíssimos de outras esferas, por que eles perdem tempo com a gente aqui, Orson, e sofrem tanto? Que coisa magnífica falar de Jesus, né? Falar de Jesus nos toca o coração imensamente, porque Jesus, conforme nós aprendemos com o Espiritismo, se trata do Espírito mais puro que pisou as terras deste planeta. Na verdade, nós aprendemos e temos notícia que ele mesmo conduziu a construção do planeta. Espírito puro que já fez a sua evolução e capacitado, portanto, para conduzir a nós, irmãos menores, a conduzir outras humanidades. Espírito experiente, espírito maduro, que alcançou a perfeição, ainda que relativa, já que ninguém alcança Deus, mas espírito que alcançou a pureza de espírito, já destituído de imperfeições, já tendo domínio completo da ciência, do conhecimento, tendo domínio das leis que regem o funcionamento da vida e dos seres. E que recebeu de Deus a incumbência de organizar um planeta e cuidar dos espíritos que estão ainda na fase de evolução, que estão aprendendo, que são irmãos menores, que somos nós. Porque Jesus é um irmão mais velho, é um irmão que já fez a sua evolução em outras épocas, em outros planetas, em outras dimensões. E que agora, estando na condição de co-criador, perfeitamente capacitado, experiente, capaz de enfrentar um desafio como esse. E ele não fez, como você começou a sua pergunta, que mal fez esse espírito de vir à Terra e se dar a tanto sofrimento a que se submeteu, não é mesmo? E realmente, Sidney, ele sofreu as agruras de se submeter à mediocridade da nossa condição humana, né? Porque astro solar, rei solar,
um espírito altamente qualificado submeter-se a renascer, ou melhor, a nascer, a encarnar num plano como esse, submeter às miserabilidades de um corpo físico como o nosso, fez isso por amor, Sidney. É por amor que esses espíritos fazem isso, como Maria, que você citou, a sua mãe, e o próprio José, são espíritos que se submetem a tudo isso em amor aos irmãos menores, porque já estando no domínio do conhecimento que alcançaram, já desfrutando da felicidade perfeita, que não é ociosa, mas que é a felicidade de trabalho, se submetem a isso por amor. Porque quanto mais o espírito evolui, quanto mais o espírito progride, quanto mais o espírito ascende na escala da evolução, mais ele compreende a grandeza da vida. Mas ele tem noção consciencial. E como aumenta a sua noção consciencial, ele percebe que precisa participar desta obra de Deus, que é igual para todos. Então, todos temos possibilidades. E como nós precisamos de referências, precisamos de exemplos, precisamos de condutores para sair desse emaranhado de condicionamentos que nós estabelecemos, esses espíritos se fazem nossos guias, se fazem nossos modelos. Jesus é o maior deles. E esteve entre nós, submeteu-se a tudo isso, como Maria também, por amor a nós. Não fizeram nada que justificasse o sofrimento que passaram, mas se submeteram a esse sofrimento. Tem um amigo muito querido que diz que quando precisa-se de voluntários para esta obra de engrandecimento, nós precisamos de alguém para renascer lá na Terra, para promover determinado progresso. Os espíritos em alto grau de progresso, de evolução, é para já. O que precisa? Porque para eles, o que é 80 anos, 60 anos, 100 anos, que seja, é um segundo na eternidade. E se submetem a isso por amor, por participarem dessa obra de cocriação. Jesus foi o maior deles, mas esteve acompanhado de um séquito, esteve acompanhado de um grupo seleto de espíritos preparados para essa tarefa que o acompanharam, porque é um trabalho em equipe, não é só dele, né? É um trabalho que ele coordena e todos esses espíritos o acompanharam nessa tarefa de amor e de esclarecimento a todos nós. Trabalho que continua, porque nós ainda estamos submersos pelo egoísmo, pela agressividade, pelo orgulho, pela vaidade, aprendendo com as suas lições. Minha neta, ontem à noite, uma das minhas netas, me passou uma mensagem, assim, como ela sempre, muito discreta, muito humilde. Vô, se você não puder responder agora, não tem problema, né? É que nós acabamos de fazer o Evangelho no Lar aqui e ficamos com uma dúvida, vô. Por que Francisco Cândido Xavier sofreu tanto? E tantos outros seculares que vieram à Terra nessa fieira de criaturas que se oferecem para vir à Terra, para impulsionar a humanidade, para abrir os olhos da humanidade, como, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira, que também passou por maus bocados, ou mesmo Batuíra, ou Amália Domingos Soler. Orson, esse pessoal não contaria assim com certos privilégios para poder desenvolver suas atividades com menos penúrias, menos dores, Orson? Eu gostei que você usou a palavra privilégios aí, né? Porque esses espíritos de alta envergadura moral, como Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Caio Barchuti, o Bezerra de Menezes, Amália Domingos Soler, e também tantos outros que poderíamos elencar aqui, a Dona Ivone do Amaral Pereira, e não só na área da moralidade, né? Não só na área da moralidade. Se você pegar esses grandes vultos da ciência também, esses grandes nomes que desbravaram e se tornaram pioneiros nas grandes conquistas, todos eles enfrentaram dificuldades variadas. Todos eles sofreram desprezo, sofreram miséria, sofreram
privações de toda ordem. É que espíritos dessa envergadura, Sidney, eles dispensam qualquer tipo de privilégio e dispensam qualquer tipo de vantagem, porque eles já trazem dentro de si a força que precisam. E eles escolhem adversidades, como pegarmos Chico Xavier, por exemplo, que teve uma vida de imensa dificuldade, de privações materiais, mas cumpriu a sua tarefa e deixou um legado magnífico para a humanidade. Porque eles não pedem privilégios, não pedem vantagens, primeiro, porque eles trazem dentro de si a força que precisam. E segundo, para não se submeterem às tentações do comodismo, às tentações das facilidades. São vacinas que eles se auto-aplicam? São vacinas que eles se auto-aplicam, mas eles trazem dentro de si essa capacidade. Ontem mesmo, eu e a esposa estávamos falando sobre o trabalho de Allan Kardec. Allan Kardec, o trabalho que ele fez, Sidney, numa época sem nenhuma tecnologia, era a pena no tinteiro. Imagina, rapaz, o trabalho que esse homem fez. Ele não dormia, será? Eu fico pensando, ele não dormia. Quantas horas por noite ele dormia para fazer o trabalho que ele fez em pouco mais de uma década? As suas elucidações, a sua lucidez, a sua reflexão, responder cartas, publicar livros, ir atrás de... Rapaz, se hoje, com toda a tecnologia, produzir um livro, você sabe o tempo que nos toma para pensar, escrever, paginar, etc, etc, etc. Imagina aquele tempo. Então, são espíritos que se submetem a tudo isso pela consciência do dever e pelo amor que desenvolvem em favor dos que estão abaixo deles, que somos nós. Então, eles vêm para dar exemplos de perseverança, de coragem, de ousadia criativa e nos estimulando, como a quem diz assim: olha, gente, vocês não sabem o que os aguardam. Se esforcem, lutem, porque vocês conquistarão a felicidade que nós já desfrutamos, que é uma felicidade de trabalho. Orson, eu fico só pensando nessas agruras, dificuldades, porque Rivail tenha passado, e eu acabei de fazer um estudo, escrevi um artigo, comparando o trabalho de Rivail com o de Kardec, e com 26, 28 anos de idade, ele já dava claras demonstrações do preparo que ele tinha. Agora, para Rivail foi um péssimo negócio meter-se no espiritismo, não, Orson? Ele já tinha propriedades, era um educador respeitado. A partir da sua aproximação com a doutrina espírita, sofreu perseguições, problemas financeiros, e bem você disse, ele não tinha nem mesmo uma máquina de datilografia. E outra coisa, o clima, eu já passei por Paris, no calor, é um calor danado, e no frio é um frio intenso. E esse homem trabalhava sem parar, dia e noite. Então, eu imagino reportagens com perseguições, problemas financeiros, problemas de saúde que ele teve. Não sei se você sabe, Rivail chegou a ficar cego. Ele teve um problema de vista, precisou procurar uma médium de cura. O médico disse que ele não tinha mais jeito, que ia ficar cego. Enfim, passou por 1000 problemas. Orson, será que esse pessoal que vem com essa missão tem mesmo, desculpa, eu estou sendo meio repetitivo, eles têm mesmo que sofrer tanto? O Chico, pelo amor de Deus, quantos problemas de saúde, financeiros. E a minha neta me perguntou ontem, vô, é verdade que o Chico sofreu aquelas perfurações no abdômen? Tanto é que depois de adulto precisou fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia que ele adquiriu com essas perfurações. Orson, esse pessoal não exagera muito não nessas providências, vamos dizer assim, preventivas, coercitivas? Mas sabe o que acontece também, Sidney? É um detalhe muito importante de tudo isso que você considerou.
esses grandes nomes, esses grandes lutadores, esses grandes idealistas, você citou Kardec aí, o trabalho que ele fez, das privações, você citou o Chico. Enquanto você falava, eu comecei a me lembrar dos primeiros apóstolos. Eu comecei a me lembrar do sacrifício de Pedro, o sacrifício de Paulo. O que esses primeiros cristãos, o que esses apóstolos enfrentaram, rapaz, não foi brincadeira. Eu fico pensando na facilidade que nós temos hoje, nos recursos que estão à nossa disposição, mas esse pessoal enfrentou coisas que nós não estamos preparados para enfrentar hoje. Quando eu Eles começo enfrentaram... a viajar aí e reclamo um pouco do carro, do tempo, do hotel, da comida, eu me Sim. lembro que Paulo de Tarso passava por todo aquele Mediterrâneo a pé. Jesus Até também. Não tinha uma Jesus pedra para também. encostar a cabeça. Então, mas o que acontece é que eles não pedem privilégios, dispensam qualquer tipo de facilidade. Mas o que acontece é que eles entram num cenário hostil, num cenário atrasado como o nosso. E você pode verificar ao longo da história que todos os grandes idealizadores, todos os grandes lutadores pelos grandes ideais que transformaram a humanidade, o que acontece com eles? Eles vão enfrentar a resistência dos acomodados. Eles vão enfrentar a resistência daqueles que não querem mudar o padrão. E aí é que eles começam a sofrer, porque eles vieram com uma tarefa determinada que teriam que fazer. O que os faz sofrer não é a dificuldade material. A dificuldade material dá-se um jeito. A dificuldade material a gente supera de um jeito ou de outro. Mas toda pessoa que começa a veicular uma ideia nova enfrenta o preconceito e a resistência estabelecida pelos padrões habituais daqueles que querem manter o controle, daqueles que querem manter a situação como está, porque estão confortavelmente instalados e não desejam alterações. Você pode ver, todas as grandes descobertas, todos os grandes cientistas, todos os grandes homens e mulheres de ciência, de moralidade, de trabalho em favor do bem, encontram resistência. Por quê? É um planeta onde prevalece o egoísmo, é um planeta onde prevalece a vaidade, a prepotência, a arrogância, própria da nossa condição. Então, as pessoas que dominam com o seu jeito, que dominam com a sua maneira de ser, não querem abrir mão da situação em que se encontra. E surge alguém com ideias novas, pronto, lá vai o ataque, lá vai a resistência. Isso acontece até hoje, Sidney. Isso está em pleno vigor na humanidade. Jesus enfrentou tudo isso, porque ele sabia da sua tarefa, mas a sua crucificação, o seu sofrimento, os apedrejamentos em Paulo, a perseguição a Pedro, as adversidades que Chico enfrentou, que Edivaldo enfrenta na atualidade, provém da ignorância do plano que habitamos. Não precisaria haver esse sofrimento. Mas esse sofrimento acaba redundando em exemplos de resignação, em exemplos de fortaleza moral para outros que estão acompanhando a sua trajetória. Então, tem a sua importância. Deus aproveita esses exemplos para ensinar os outros que resistem. Mas a resistência, ela vem do egoísmo que ainda prevalece conosco. Né? Eu fico pensando naqueles países que sofrem algum tipo de domínio, de ditadores, por exemplo, aqueles que querem mudar a situação, quanto enfrentamento, quanta morte, quanta luta para mudar as ideias. Tudo isso provém da ignorância do tempo que vivemos, né, Cid? Realmente tirar as pessoas da zona de conforto, principalmente mental, não é fácil. Orson, esse pessoal sofreu um bocado. Me fala um pouquinho de Batuíra, de Amália Domingos. Também passaram esses perrengues todos? Amália Domingos Soler, eu guardo no coração com imensa gratidão. Médium de infinitas possibilidades, escritora de muito talento, viveu na Espanha e passou por muitas privações materiais. Passou fome, inclusive, enfrentou uma cegueira, como você disse no exemplo anterior de Rivail, enfrentou uma cegueira relativa que depois conseguiu recuperar-se,
E Amália Domingues Soler foi a primeira mulher espírita do mundo a enfrentar o preconceito contra o espiritismo na Espanha, que até pouco tempo esteve sob dominação, onde o espiritismo era proibido. Na década de 70, né, muito recente, há 50 anos, na ditadura de Franco, né, o espiritismo era proibido na Espanha. E antes disso, bem lá atrás, Amália, que publicava textos espíritas em jornais das principais capitais da Espanha, enfrentou muito preconceito. E foi uma grande oradora, uma grande escritora de muito talento, que organizou o livro Memórias do Padre Germano, e ela mesma escrevia, inspirada pelo Espírito Germano, que foi outra grande personalidade clássico do espiritismo, embora fosse padre um século antes de Kardec, né, falava abertamente dos princípios espíritas, e desencarnado ditou as suas memórias ao médium Eudaldo Pagé. E Amália, escritora de talento, ouvia essas psicofonias e os transformou em contos romanceados, lançando o livro Memórias do Padre Germano. Mas foi uma mulher que sofreu muito fisicamente, materialmente. E Batuíra atuou na capital de São Paulo. Foi um grande nome da caridade, tanto é que... Batuíra era português, Orson? Era português, né? Era português, e hoje existe uma rua em São Paulo com o seu nome, aliás, o seu nome não, referindo-se ao espiritismo, Rua Espírita, né? Porque, referindo-se ao trabalho abnegado de Batuíra. Batuíra e Caibar Schutel se comparam na força moral. Batuíra também médium, exerceu grande influência. Batuíra concentrou-se na capital de São Paulo. Seu trabalho concentrou-se mais lá. E Caibar Schutel espalhou seu trabalho pelo Brasil e pelo mundo. Mas foram espíritos com a mesma têmpera, foram espíritos com o mesmo quilate moral, foram espíritos com a mesma envergadura de trabalho em favor da divulgação, especialmente no socorro às necessidades materiais das criaturas que ambos atendiam. O trabalho de Batuíra foi mais na área promocional humana, de socorro aos pobres, de atendimento aos carentes. Caibar Schutel concentrou-se mais na divulgação espírita, mas ambos espíritos com a mesma têmpera, espíritos de grande força moral, e também passaram por dificuldades tremendas, não? Os dois. Agora estamos chegando ao final do programa, e como sempre, nesta hora eu corto um pouco o seu tempo. Eu quero fazer duas perguntas ainda. A primeira, Orson, muitos irmãos de outras crenças esperam que o grande missionário, o maior deles, volte. Muitos estão esperando Jesus de volta. Orson, ele voltará? E o que acontecerá se ele voltar nos tempos atuais? Não há necessidade dele voltar, né, Sidney? Nós não podemos afirmar que ele não voltará, mas não há necessidade dele voltar, porque as suas lições imorredoras aqui estão. E ele mesmo prometeu enviar um outro Consolador para que desse continuidade ao trabalho por ele iniciado. E este outro Consolador configura-se com muita facilidade, com muita limpidez nas lições trazidas pelo Espiritismo, que cumpre esse papel de consolador da mente humana, indo ao encontro das aflições humanas, explicando, orientando e fornecendo subsídios para que possamos evoluir. Mas se por acaso Jesus voltasse nos tempos atuais, Sidney, eu tenho cá comigo que ele seria novamente sacrificado. Porque os interesses humanos se sobrepõem aos ideais do Cristo, embora haja uma nova mentalidade coletiva. Mas supondo que Jesus se personificasse novamente entre nós, os interesses mesquinhos da grande coletividade humana, especialmente concentrado nas mãos de poucas pessoas que detêm o poder, que detêm o dinheiro, os recursos, daquelas criaturas que se deixam seduzir pela ilusão do poder e do dinheiro, eu tenho a impressão que iam dar um jeito de dar um sumiço nele. Porque os grandes nomes que aqui se apresentam, normalmente são sacrificados. Se não são sacrificados pelo preconceito, são sacrificados de outra forma, pelo combate ostensivo das vibrações ou pelo combate continuado de perseguições. Embora
possamos afirmar que espíritos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, que não foram eliminados, mas deixaram seus exemplos, realmente marcaram a vida humana. Se Jesus estivesse entre nós, não digo que ele seria eliminado, mas eu penso que a humanidade não está em condições ainda de compreender, porque mesmo Chico, mesmo Madre Teresa, mesmo Irmã Dulce, com todo o exemplo e renúncia e dedicação a que se deram, ainda não foram compreendidos. Orson, para encerrar o programa, nós temos dentre nós, junto de nós atualmente, espíritos da envergadura desses que nós citamos, encarnados ou para encarnar no planeta Terra, para impulsioná-lo para a grande transformação para o mundo de regeneração? Nós temos muitos desses espíritos encarnados, estão agora sob outra personalidade, com outros nomes, em outros locais, em outros países, aqui ou outros países, nós não sabemos quem são, mas eles gradativamente vão aparecendo. Nós não podemos dizer, este é a reencarnação daquele. Como é que vamos dizer? Nós não temos acesso a essa informação. Mas é visível a quantidade de espíritos esclarecidos, espíritos que trazem em si mesmos as virtudes das artes, do belo, da harmonia, do progresso, em todas as áreas, na tecnologia, nas artes, nos esportes, na música, na religião, na ciência, na educação, estão entre nós. E muitos ainda virão, muitos ainda encarnarão, porque este processo de transformação da humanidade é um processo gradativo. Há uma substituição natural das gerações. E cada geração traz um grupo desses grandes espíritos, desses grandes nomes, que retornam ao planeta para impulsionar o seu progresso. Sem falar daqueles que vêm de outros planetas mais adiantados, colaborar também com esses que aqui viveram e retornam agora, ou já estão entre nós, ou estão retornando nas próximas décadas. Em 10 segundos, Orson, o mundo está melhor? Muito melhor, muito melhor. O mundo progrediu muito. Apesar de tudo que ainda guardamos de imperfeições, nós progredimos bastante. O progresso é inevitável, é uma lei. Muito obrigado por sua participação, Orson. Que alegria falar do Espiritismo e falar dessa doutrina tão abrangente. O que é o Espiritismo? Obrigado. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa que vai tentar nos trazer mais elementos, mais subsídios para responder a essa pergunta. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Até a próxima semana.